Meus amigos, eu estive na última coletiva da Anfávia e conversando com o presidente, o Luiz Carlos Moraes, eu consegui levantar com ele que ainda existe interesse da Anfávia e das montadoras em tocar aquele velho histórico projeto da renovação de frota. O momento não é o mais favorável para isso. Porém, existe essa necessidade e a questão está sendo bem pensada lá dentro da Anfávia. Em breve eles podem ter algumas coisas a mais para falar com a gente sobre isso. Por quê? Porque, olha, se a gente pegar caminhões como este, velho jacaré, muito simpático, né? Como este, tá? Ou como o velho Mercedes Bolinha, tá certo? Ou ainda alguns irresistentes dojão, tá certo? Isso aqui, ou um Volvo como esse da série N, esses caminhões mais que justificam o interesse da indústria em fazer renovação de frota, porque tirando esses simpáticos dinossauros das estradas, eles conseguem vender um pouco mais. E as tendências daqui para frente, né, são a de vendas de menores, as quantidades, né, serão menores e a capacidade de carga será maior. Certo? Isso por um futuro. E como hoje nós temos cerca de 40% de capacidade ociosa na indústria de caminhões, tá? Varia um pouco de uma empresa para outra, de uma indústria para outra, a renovação de frotas acaba assumindo um papel ainda mais preponderante do que em situações normais. Mas é preciso um trabalho ainda mais elaborado. Para começar, precisa fazer com que esses caminhões, essas velharias, né, na hora do IPVA, sejam mais penalizados do que favorecidos. Hoje, os caminhões mais antigos não pagam nada, ao contrário de Europa e Estados Unidos, onde quanto mais velho e mais inadequado for o caminhão, mais ele paga no licenciamento. Aqui no Brasil é tudo ao contrário, certo? Como temos um problema de compreensão, de capacidade de compreensão da parte do governo, que é notório, a gente precisa de um trabalho muito bem elaborado para que as argumentações sejam bem apresentadas. Tá? Uma outra questão que é muito séria e que o Luiz Carlos foi bastante objetivo nisso, é a questão da retenção dos créditos de ICMS, que eles estão apostando muito numa reforma tributária bem elaborada para reduzir de um ano ou mais o período para que se possam receber esses créditos, para 2, 3 meses, como acontece nas economias mais desenvolvidas do mundo. Tá? Como o exemplo que ele deu na apresentação, o seguinte: a cada 100 milhões de reais, 20 milhões vão para o ralo, por causa do tempo de espera e também, quer dizer, se alguém se cansa e precisa transformar esse crédito em moeda corrente, no momento, vai ter que pagar, além da desvalorização do tempo, né? Vai ter que pagar um certo deságio em torno de 5%, 6%. Então isso tudo vai levar a um prejuízo de cerca de 20% em cima de um capital que é deles, que é da indústria. Não é do governo, é da indústria. Então, como eles não recebem, às vezes precisam recorrer a bancos em determinados momentos, e aí tem o custo financeiro disso, mesmo que você considere um valor baixo, vamos dizer 1,5% ao mês,
isso tudo essas são questões que precisam ser revistas, elaboradas, tá certo? Para resolver melhor a questão do mercado brasileiro. Por enquanto é isso. Vejam as apresentações que a gente vai ter em seguida para vocês sobre esse tema. O emplacamento no Brasil, janeiro a julho versus janeiro a julho do ano passado, apontou um crescimento de 12,1%, que é um crescimento em linha com o que a Anfávia previa para o ano de 2019, que é cerca de 11,4%. No setor de caminhões, o crescimento foi mais forte, com quase 9 mil veículos emplacados, e o ônibus também teve um crescimento também importante. Na exportação, como já nós temos sinalizado e comentado diversas vezes, nosso volume foi pouco melhor que o mês passado, mas bastante impactado ainda pela queda da economia argentina, e isso impactou substancialmente os volumes quando comparados com o ano anterior. No total, geral, a produção janeiro a julho indica um crescimento de 3,8% versus o mesmo período do ano passado, mantendo o crescimento da indústria como um todo. O licenciamento de caminhões no mês de julho foi de 8.900 unidades. Esse é o melhor mês desde 2014. A gente tem visto aí uma média mensal por volta de 8.000 unidades, então tem se mostrado bastante forte esse volume e talvez tenha até um viés de crescimento, um valor no final do ano até um pouco acima do que foi previsto, do que está colocado para o mês de 2019. E a gente vê outros segmentos dentro dos caminhões subindo. Então, o que está puxando isso são os veículos pesados e extras pesados, mas também a gente vê os caminhões médios subindo em proporção comparado com o ano de 2018. O mercado de máquinas agrícolas rodoviárias teve este mês uma pequena queda, mas isso justifica em função de um período que não houve financiamento do Moderfrota, do Pronamp e do Pronaf, uma média de 90 dias, o que também houve impacto em relação às nossas vendas. Adicionada também a questão de colheitadeiras, é um período sazonal que não se vende colheitadeiras, mas houve também uma compensação nas exportações que cresceram quase mais de 60%. Isso também demonstra que o mercado tem uma certa flexibilidade, as empresas de maneira geral. Também houve um crescimento na produção de 40%. Demonstra também a nossa visão otimista em relação ao mercado, em relação às oportunidades, como por exemplo a China trará ao Brasil, a oportunidade em relação às decisões que estão sendo tomadas por parte do governo, as reformas que estão já em tramitação. Isso traz um otimismo muito grande ao mercado e também à indústria.